Pessoal, nós temos muitas perguntas chegando, né? Eu vou pedir para a Vitória ler mais uma, por favor. Ok, professor. As redes sociais vieram para democratizar a informação. Hoje, qualquer pessoa pode produzir conteúdo. Mas sob uma perspectiva ética, como é que vocês observam essa massificação da informação? Só pergunta difícil, pessoal. Bom, assim, eu acho que do ponto de vista, né, assim, e aí eu estou dizendo teórico, né, mas teórico não numa discussão com autores, enfim, né? Quando a gente pensa assim, a internet, essa rede ampla, né, onde todo mundo pode participar, né? Quando você começa a ler lá, né, os primórdios da internet, essa perspectiva da democratização, claramente você poderia acreditar que isso fosse verdade, né? Mas até, né, vislumbrando o que a gente já falou aqui, a importância que as plataformas têm hoje, como é que essas plataformas elas se auto-organizam dentro desse cenário econômico, né? A gente já vê claramente que essa democratização ela é uma pseudo, né, democratização, né? É aquela sensação de que todo mundo pode, mas, na verdade, o buraco ele é bem mais embaixo, né? Quando a gente pensa em relação a várias questões que perpassam a produção de conteúdo. Agora, por outro lado, também a gente não pode desconsiderar que, de fato, né, aquela história, um telefone na mão, né, e uma vontade de fazer hoje é potencialidade, possibilidade de produzir conteúdo, seja um conteúdo de ciência, né, no TikTok, no Instagram ou no Twitter, né, ou seja no YouTube mesmo, ou seja até, né, uma outra área aí que a gente já está falando bastante, que é da Ana, que é mini documentário, né? Hoje tem gente que grava, né, Ana, filmes, né, com um telefone celular. Então, eu penso que essa democratização, ela, no campo da produção, ela existe sim, né? E cada vez mais as pessoas estão encampando isso, né? Alguns com maior sucesso, outros com menos, né? Do ponto de vista, eu acho que ético, eu tenho minhas dúvidas, né? O quanto a gente pode considerar positiva essa exposição tão facilitada dentro da lógica das redes. Né? Eu não tenho assim uma opinião formada, obviamente que eu não estou dizendo que eu acho que tenha que restringir, né? Nada disso, né? Mas eu acho que essa condição, muitas vezes, né, de todo mundo poder falar tudo o que quer, sem nenhum tipo de filtro, né, seja na ciência ou seja em qualquer um outro assunto, é bastante preocupante, né? Vide que também a gente já comentou aqui a preocupação hoje que as plataformas têm com os conteúdos de desinformação, né? Então, assim, acho que a grande questão ética que perpassa as discussões hoje nessa produção de conteúdo está diretamente associada com a enxurrada de notícias que são inverídicas e que interpelam a nosso cotidiano, a nossa vida social, matando, fazendo as pessoas, né, não acreditar, né, vamos pensar a pandemia, né, a própria ideia da vacinação, né, o quanto tanta informação inverídica e tanta produção de conteúdo atrapalhou, né, e transformou o Brasil nessa tragédia, e o mundo todo, né? Então, assim, eu acho que de novo, a gente vai ter que se voltar para a responsabilidade que essas plataformas têm em relação a isso, né? Porque, no final das contas, quem faz a roda girar são elas, né? E me parece, né? Eu não sou uma estudiosa disso, mas me parece que existe ali um mecanismo, inclusive jurídico, dessas plataformas que fazem elas escaparem das responsabilidades, né? Então, em algum momento elas são plataformas de produção de conteúdo, né? Em outros momentos elas são plataformas de tecnologia, né? Então, assim, eu acho que a Ana pode até falar melhor sobre isso, né? Porque ela está nesse contexto do uso mesmo, né? A partir do que ela produz. Então, me assusta, né? Porque a gente não consegue regular a desinformação e a gente acaba produzindo um monte de informação que desinforma, né? Enfim.
Eu acho que eu faço parte, e talvez acho que todos nós, né, façamos parte de uma geração de pessoas que viu surgir a internet e viu surgir com ela uma esperança absolutamente utópica e se mostrou completamente infundada, né? Esse é o ponto, numa comunicação horizontal, numa comunicação democrática, numa comunicação aberta. A gente estava lá quando isso aconteceu, e quando mesmo no âmbito da teoria, né, havia um sentimento e uma percepção de que, olha, a internet vai revolucionar as comunicações, vai permitir que todo mundo possa se comunicar livremente, vai democratizar o acesso ao conteúdo, ao conhecimento, enfim, né, aldeia global, enfim, inteligência coletiva, aquela coisa toda. Fazemos também parte das pessoas que se decepcionaram horrorosamente com essa perspectiva, porque vimos que não era bem assim. E aí a gente se pergunta o que foi que deu errado, né? Se era para ser uma coisa maravilhosa, todo mundo ter acesso ao conhecimento, o que é que aconteceu? Não tem uma boa resposta, mas tem algumas hipóteses, né? E alguns pontos que acho que a gente poderia olhar para pensar sobre isso. O primeiro diz respeito ao que estaria para as mídias tradicionais colocado como regulamentação das mídias, né? Que nas mídias tradicionais já é uma questão difícil de se discutir, nem todo mundo, né, aceita, e a questão toda você precisa entender o impacto social das mídias e entender quem é que ganha com isso, quem é dono do quê, né? Tá certo alguém ser dono de TV, jornal, rádio de uma mesma cidade? Peraí, vamos olhar nisso, né? Qual é o impacto disso daí? E se nas mídias tradicionais isso já é difícil de discutir, imagina na internet, como a Regiane bem colocou, que muitas vezes as pessoas sequer percebem como forma de comunicação. Muitas vezes ela escapa não, somos apenas tecnologia, e o movimento é exatamente esse, somos apenas tecnologia, não há intencionalidade, não há humanos aqui envolvidos, né? O que não poderia estar mais longe da verdade. E aí, de novo, as questões principais passam pela educação do receptor também, para saber identificar, saber olhar, né, para uma rede de televisão, entender quem é o dono daquela rede de televisão, por que aquela notícia sai naquela rede e não sai na outra, né, que diferença faz, e saber olhar também para uma rede social né, e entender quais são as lógicas algorítmicas que regem aquela rede social, por que aquele conteúdo está sendo distribuído, por que outro conteúdo não é, por que esse conteúdo emenda no outro, enfim, começar a questionar essas coisas. E, por outro lado, falta também, obviamente, nós como sociedade conseguirmos regulamentar essas utilizações. A gente está quilômetros, né, do uso e da responsabilização, por exemplo, de usuários que têm discurso de ódio em redes sociais. Há pouquíssimo tempo, a gente sequer encarava o eu adoro esses termos, cibercrime, né, como se fosse crime, cibercrime é crime também, só que acontece no outro meio, tá? Mas a gente encarava isso como se o cibercrime fosse um crime fictício, né? Ele está acontecendo, não é, a gente falava a internet e a vida real, como se houvesse separação entre as duas coisas. Então a gente ainda tem muito para aprender nisso, mas para mim passa nessas duas instâncias, regulamentação, né, um papel também, né, de observar e entender as consequências das ações ali dentro, e um papel de educação também, para que os usuários saibam se defender do que acontece ali dentro. E o resumo da ópera, para mim, por que a gente se decepcionou? Porque a tecnologia em si, ela não garante nada. Então a gente não pode entender que a rede veio para democratizar a informação. A rede não veio para nada, ela simplesmente e ela tem suas questões, seus problemas, suas ideologias embutidas, suas lógicas sociais, econômicas, políticas particulares. E ela em si não garante a democratização da informação. A gente precisava ter feito alguma coisa para garantir isso, e a gente não fez.
Eu concordo, e eu acho que em complementação a esses raciocínios, quando a gente olha, por exemplo, os relatos do que era discutido na Ágora, os gregos gastavam boa parte do tempo falando sobre a vida dos atores que apresentavam ali as montagens, as peças, ou discutindo sobre os jogos, né? A composição dos times, composição das regras. Então, como que seriam feitas esses planejamentos. Então, boa parte do tempo de debate político, supostamente na Ágora, era dedicado para essas questões, e não para aqueles temas supostamente mais elevados, né, de construção, né, do pensamento político e assim por diante, como às vezes a gente pensa. Então, transpondo essa Ágora da época agora para o meio digital que nós temos, de fato a gente vê que as pessoas elas não são muito diferentes, né, em termos ali de interesses. Então, assim, olhando essa pergunta, eu fico pensando dentro desse acordo ético, né, desse contrato social que é firmado entre o usuário com a mídia, né, digital que está oferecendo ali todo tipo de conteúdo, e a partir do momento que você se torna um usuário, você é um aceitante tácito, né, das regras daquele contrato, portanto, você está sob um pensamento ético, né, de que as coisas estão transitando dentro de de um certo regramento. A pergunta que eu fico pensando é: o que será que o usuário busca? A impressão que eu tenho é que, na maior parte das vezes, é diversão, e não necessariamente uma informação que tenha passado ali por um crivo mais minucioso. Então, se ele busca diversão naquela plataforma, ele, em certa medida, está mais apto a aceitar qualquer tipo de conteúdo, ou conteúdos até mais assim aberrantes, né, do ponto de vista de pouco compromisso com a verdade ou com às vezes a forma, né? Daí a gente tem essa relação interessantíssima, né, que a Ana trouxe da legitimidade da mensagem inversamente proporcional com a ressonância dela. Então, muita aberração sendo apresentada e isso ressonando grandemente. Então, eu acho que eticamente é um tema muito relevante, porque nem sempre esses termos eles são claros, né? E a gente sabe que na sociedade uma série de questões elas não são ditas, né? Quando você está, por exemplo, no ambiente de trabalho e alguém fala alguma coisa e isso supostamente te ofende, isso, se te ofendeu, é porque avançou algum tipo de regramento ético que não era escrito, mas era entendido, né, por uma parte, pelo menos, daqueles que compõem aquele ambiente social. Então, essa questão, ela acho que transpõe muito bem para as redes, em que a coisa fica muito no ar, muito no éter, e, portanto, muito subentendida, e isso nos dá uma dificuldade, uma falta de clareza, né, de se identificar esses avanços aí de sinal. Então, acho que é uma pergunta bem interessante mesmo. Eu acho que deu para ter uma ideia muito em muitas frentes aqui, né, dessa questão. Podemos passar para a próxima? Quer retomar? Não, eu só acho que ainda somado a tudo isso, né, uma coisa que a gente não falou ainda é que todo esse processo, na verdade, ele também ele é permeado por algo que é
acho que anterior, né, tem um pouco a ver com o que a Ana falou, que é toda essa ideia de um sistema de valores e crenças dessas pessoas quando elas interagem com esses conteúdos, né? Então, é muito curioso isso também, né? Porque quando a gente fala em educação para os meios, né? Quando você fala, sei lá, né? Na própria ideia desses projetos que hoje na área da comunicação são reconhecidos mesmo, né? Como literacia midiática, alfabetização midiática, educomunicação, né? Não só no sentido de fazer essas pessoas identificarem, né? Enfim, o que é falso, mas eu acho da dificuldade hoje que a gente tem de desorganizar esse sistema de crenças e de valores que faz com que as pessoas assistam só os mesmos conteúdos, compartilhem só, né, os mesmos vídeos, e isso, né, está muito associado a não necessariamente a uma alfabetização intelectual ou cultural, né? Quem não tem um amigo, né, doutor, né, em uma determinada área, que é o grande compartilhador de fake news nas redes sociais? Todo mundo deve ter pelo menos uns 10 deles, né? Então, assim, o que faz essas pessoas compartilharem os conteúdos? Muitas vezes não é nem o fato delas acreditarem naquilo, às vezes elas nem leram aquilo, né? Mas é o simples fato de dialogar com um sistema maior de valores e de crenças dentro de uma lógica que é de polarização, né, política, que atrapalha, e atrapalha muito, né? Então, assim, faz proliferar uma série de produção de conteúdo completamente antiética, mas que, como a Ana falou, tem muito mais ressonância do que conteúdos que são pensados, né? Então, a gente vai ter que aprender com isso, né? Eu acho que a questão ali, né, a provocação da Ana é muito importante, assim, né? Não acho que a gente tenha que aderir, né? Mas eu acho que em algum momento a gente vai ter que dialogar com questões que estão funcionando e a gente está perdendo terreno, nesse contexto. E esse é o desafio precisamente, né, essa definição é a definição da pós-verdade, né? Exato. É uma informação que não interessa pelo seu valor racional, mas na medida em que ela alimenta um sistema de crenças e sensações. E esse é o desafio. É método, né? Exatamente, e esse é o desafio da comunicação na era da pós-verdade, que pode parecer um termo engraçado, você falar, pós-verdade é mentira, né? Não é só isso, né? Não é pura e simplesmente uma mentira, é uma forma de comunicação específica que fala as sensações, e aí realmente ultrapassa qualquer racionalidade, você tem toda a razão, qualquer tipo de informação específica, né, é outra questão, e sinceramente é muito difícil responder essa pergunta, né, como é que a gente se comunica para a pessoa que está neste âmbito, né, de uma crença, porque a crença não se desmonta com racionalidade, não há argumentos, por isso que aqui a gente costuma repetir muito, assim, a teoria conspiratória, ela é irrefutável. Você não desmonta uma teoria conspiratória porque ela simplesmente não é baseada em fatos. Uhum. Ela é baseada em crença. Ela pega retalho de fatos para criar, né, um arremedo de estrutura factual, mas ela acaba uma questão de crença. E, sinceramente, eu não tenho uma boa pergunta. A nossa aposta tem sido numa comunicação afetiva, não violenta, mas é uma hipótese, eu não diria que é uma resposta, sabe? Sim. Lembrando aos alunos que aquela moral intencionalista kantiana, ela condena categoricamente a mentira, né? Então, é o imperativo categórico que ele coloca. E justamente ele condena categoricamente a mentira porque a perspectiva dele é se a mentira se tornar um método, né, de utilização, né, por parte das pessoas, a verdade simplesmente tende a desaparecer. Então, é exatamente isso que a gente está enxergando dentro, inclusive, desse pensamento que o Kant nos ensinou.
o Marcelo, e assim, só para complementar, eu acho que vale a gente também retomar um pouco aquilo que a gente já mencionou sobre a diferença, né, do conteúdo de ciência para ser divulgado e do que é dito quando se tem, por exemplo, comunicações baseadas em crenças, como a Ana comentou. Então, veja, quando você coloca, né, seja no formato que você escolher, enfim, né? Quando você traduz o método científico, você tem que traduzir uma coisa que não é uma verdade absoluta, né? E que é uma situação processual, né? Então, muitas vezes a gente já viu vários casos em que você faz, né, a comunicação de determinado paper científico que naquele momento dizia sobre um determinado, né, uma determinada descoberta que se modificou com o tempo, né? Então, assim, você conseguir convencer pessoas que estão dentro dessa lógica, né, de um sistema de crença forte, de que, né, determinada tomada de decisão pode ser a melhor, mas isso não quer dizer que ela seja, isso pode mudar daqui a 10 anos, né? Faz com que ela se sinta insegura, né? É muito melhor ela acreditar, né, que a Terra é plana, né? Ou que qualquer outro absurdo, né, que já foi posto aí, usei o jargão mais clássico né, dos negacionistas da ciência, mas assim, né, é muito mais fácil, é muito mais cômodo, te conforta muito mais, te deixa muito mais tranquilo, né? Então, essas questões eu acho que complexificam todo esse cenário da discussão da produção de ciência, né? O tempo da ciência, a não exatidão que faz parte do próprio processo, né? A dificuldade de tradução, né? Enfim, né? E uma série de outras coisas aí que a gente já mencionou hoje.